Bom dia a todos e todas, cuidando com o português, como me disseram, né? Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro do nosso curso Jesus e a Política. A Irene está aqui comigo. Oi, gente. Para interagir com vocês no chat, responder perguntas, fazer comentários. Aproveito para pedir para que divulguem esse curso, compartilhem, também não se esqueçam lá do nosso canal, Teologia Pé no Chão, façam lá sua inscrição. Eu acho que para se inscrever tem que ter uma conta, né, no Google, mas todo mundo que usa aí o Android já tem naturalmente uma conta, então é só usar, se não tem também é fácil criar. Para quem não tem tempo de ficar assistindo o vídeo, temos o podcast no Anchor, no Spotify. Você pode ouvir a exposição da aula sem ter que ficar vendo minha cara, que não, não acrescenta nada. Ó, que maldade. A Irene contra-argumentou. Bom, gente, estou feliz de estar aqui com vocês, estamos felizes, iniciando agora, neste domingo, a última sessão deste curso, que vai tomar o segundo semestre inteiro, talvez umas 20 aulas. Essa nova sessão chega então ao personagem principal e a nossa missão principal. Até agora nós falamos da política, do mundo político de Jesus. Agora nós vamos falar de Jesus neste mundo político. Foi necessário reconstruir o mundo de Jesus para que a gente então tenha uma visão mais clara, mais próxima da realidade, de como ele atuou, como ele impactou e provocou aquele mundo no qual ele viveu. Esta nova sessão do curso, então, vai tratar de um novo poder. Vocês devem se lembrar que nós fizemos 2 aulas de apresentação nesse curso, falando sobre poder, o conceito de poder. O poder no sentido da política, no sentido sociológico, no sentido da ciência política. E com base naqueles conceitos, nós reconstruímos os poderes como eles se apresentam no mundo. Então eu poderia fazer um resumo assim: os poderes dos romanos são poderes poder sobre alguém. Os poderes dos judeus, os poderes das autoridades judaicas, também são poderes sobre, embora estejam sob. Então ele é um poder sob em relação aos romanos, sub em relação aos romanos, mas ele é também um poder sobre o seu próprio povo. É um poder que domina e impõe um certo modo de viver e de se organizar sobre o seu povo. E estudamos um poder que é contra-poder, ou seja, todo poder sobre exige ou provoca uma reação, e essas reações são defensivas. Quanto elas conseguem se defender, aí depende dos meios, né, e das condições desse certo grupo. Então nós vimos grupos que conseguem reagir com violência, outros que não conseguem reagir com violência, se organizam em grupos para se proteger, ou então não conseguem se organizar de forma nenhuma. Mas são poderes contra, né, poderes reativos, né? Estas preposições sobre, sob e contra que eu estou usando, elas nos indicam uma estrutura de poder hierárquica que se operacionaliza
verticalmente. Então, são poderes que estão acima, por causa do aparato e dos instrumentos de coerção do qual eles dispõem, versus aqueles que estão abaixo e reagem como podem, né? De modo a preservar o que lhes resta, né? Tanto os violentos em cima, preservando seus privilégios, seu poder, sua capacidade de explorar, como aqueles que estão embaixo, protegendo os seus meios de vida conforme eles podem. Quando Jesus entra nesse cenário, ele fala também de termos políticos. Ele fala, por exemplo, é chegado o reino de Deus. Ele assume o título de Senhor, ele assume o título de Kyrios, Senhor, ele assume o título de Cristo, que é um título político, ele assume um título de Filho do Homem, que são títulos políticos. Nós, então, em face destes termos, deste vocabulário político, poderíamos cometer o erro, né, correr o risco de enquadrar Jesus nessa estrutura. E então Jesus seria apenas um personagem a mais dentro dessa estrutura de poder sobre, sob e contra, né, jogando o jogo da política. O que nós começamos nesta aula de hoje é um novo modelo de poder. E aqui está, a meu ver, e acho que vocês vão concordar comigo logo, logo, aqui está o X da questão, né? O enigma, a incógnita da equação, né? Nós temos que entender como Jesus está se colocando dentro dessa estrutura de poder. E eu quero chamar, então, este poder de Jesus, este poder que Jesus apresenta, que ele encarna, que ele exerce e que ele ensina aos seus discípulos, como um poder servitude. Poderia chamar de poder serviço, mas a palavra serviço já está muito contaminada e ela não comportaria a ideia correta do que nós queremos passar aqui. Por quê? Porque a palavra serviço, a palavra servo, a palavra escravo, estas categorias, elas já existem dentro da estrutura romana e da estrutura judaica. Então, novamente, nós corremos o risco de apenas assimilar Jesus, enquadrar Jesus dentro dessa estrutura de poder. Ou seja, Jesus, ao chegar ao mundo, ao se revelar como homem público, como homem sábio, ele está apenas, então, se integrando a essa estrutura de poder e nos convidando a todos a nos integrar. O que talvez esteja mudando é o lugar. Ao invés de nós lutarmos para sermos César, Jesus estaria falando, não, conformem-se em serem escravos. Aliás, quanto mais vocês forem escravos, melhor. Então, esse é o erro que a gente pode cometer ao analisar agora Jesus. Se Jesus tivesse feito isso, já falei isso aqui algumas vezes, seus discípulos teriam sido os primeiros a matá-lo. Bom, esta concepção de poder, esta concepção radical, inovadora, completamente inédita, né? Este vinho novo que Jesus traz para a sociedade do seu tempo, pode ser visualizada, constatada em diversos versículos. Mas eu vou citar aqui como exemplo um texto que nós vamos usar muitas vezes daqui para frente, vamos analisá-lo profundamente, eu diria, porque ele é central nessa minha pesquisa, e junto dele, e complementar a ele, então, diversos outros textos, para que a gente consiga formar
uma teologia do poder servitude. E depois de entender este poder servitude, nós possamos então aplicá-lo ao mundo como ele se encontra, tanto lá na época de Jesus como nos nossos dias, obviamente. Então, se alguém está com medo, pare agora, né? Desembarque agora, porque a partir de agora nós vamos ficar cara a cara com o Evangelho de Jesus Cristo. O texto ao qual eu me referi é um texto que está em Mateus 20, versículos 20 a 28, Marcos 10, 35 a 45. Lucas também fala um pouco sobre isso, mas eu não precisamos falar dele agora. João também fala sobre isso, mas não precisamos falar mais do que o que vou falar agora, vocês já vão entender. Nesse texto, a comitiva de Jesus está caminhando para Jerusalém. E logo no capítulo seguinte de Mateus, capítulo 21, vai ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o domingo de Ramos, portanto, um domingo antes da ressurreição. É nesta semana que tudo vai acontecer, ok? Pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém, quando ele vem caminhando com a sua comitiva de peregrinos, como quem também faz parte das comitivas de peregrinos que vêm vindo para a Páscoa, talvez, digamos assim, num lugar de pousada, a mãe de Tiago e João chega para ele e tem a seguinte conversa: Senhor, eu tenho um pedido para fazer, espero que o Senhor não me negue. E Jesus, me parece que ela é meio parente de Maria, Jesus tem consideração por ela, ele fala, pois não, pode dizer. E ela fala, olha, tá aqui meus 2 meninos, né? Mãe é tudo igual, né? Tá aqui meus 2 meninos, eu queria que o Senhor escolhesse eles para colocar nos primeiros lugares do reino. Ora, nós estamos chegando a Jerusalém, né? Provavelmente o Senhor vai dar um golpe de Estado, vai expulsar os romanos e estabelecer o reino de Davi, seu pai, né? Como lhe foi prometido. Então, obviamente, o Senhor vai ter que organizar um ministério, um secretariado e tudo isso, e nós, então, queremos indicar aqui esses meninos, né? E Jesus eu posso quase imaginar ele falando assim, ô mulher, você não sabe nem um palmo na frente do nariz. Por acaso vocês querem participar mesmo do que está para acontecer? E aí os dois já entram na conversa e falam, sim, Senhor, nós queremos. É o que se espera de um judeu revolucionário. Né? A gente tem currículo. Nós estamos dispostos a construir a nossa reputação na galeria dos heróis. E Jesus, então, fala para eles, não, de forma nenhuma, isso nem me pertence, eu estou sob a absoluta vontade do Pai, eu não posso nem falar sobre isso com vocês. E quando os outros 10 discípulos ficam sabendo dessa história, eles ficam muito bravos. E a gente poderia pensar, ficam bravos porque foram pedir o que não se deve pedir, ou ficaram bravos porque disseram, quem vocês dois acham que são para passar a perna em nós? Né? Porque todos nós queremos disputar de igual para igual os melhores lugares. Imagine a cara de Pedro, né? Que fazia parte da trinca principal, que era Tiago, João e Pedro. Né? Imagina a guerra ali com Pedro. E rompe, então, no grupo de Jesus, uma grande discussão. E neste texto, se não me engano, versículos 25 a 28 de Mateus... Só me fala a referência de Mateus 20 a 28. Tá. A primeira parte é essa que eu contei, e agora, se não me engano, o versículo 24 fala do conflito, e a partir do versículo 26 até o 28, Jesus demonstra aqui 2 modelos de poder. Ele fala assim, vocês bem sabem que os grandes do mundo exercem o poder sobre eles e que se assenhoreiam deles.
entre vocês não é assim, ou entre vocês não será assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser o maior, faça-se o menor, aquele que quiser ser o primeiro, faça-se o último. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir até ao ponto de dar sua vida em resgate por muitos. Aí, nessa hora, Tico e o Teco. Eles não perguntam. É engraçado, né? Que a conversa interrompe aí. Interrompe, e aí ninguém fala mais nada, e já vão para o cego de Jericó, e etc. Muda o assunto, né? O assunto é cortado aí. Bom, nós vamos falar muito sobre esse texto daqui para frente, porque ele é paradigmático, né? Por quê? Porque ele fala do poder romano e do poder judaico, que é o poder em que os grandes exercem autoridade, poder, senhorio, né, sobre aqueles que estão abaixo deles, se assenhoreiam deles, os dominam, os possuem completamente. E Jesus dá um não para esse modelo e estabelece agora um novo modelo. E este modelo está ancorado no próprio Jesus, porque ele fala tal como o Filho do Homem. Portanto, o Filho do Homem passa a ser o novo paradigma de relações sociais, de organização de sociedade, de distribuição de bens, serviços e poderes e privilégios entre todos. Então, nós poderíamos dizer que o poder de Jesus é um poder com. Veja, muda completamente a preposição. Ou então nós poderíamos dizer um poder para. Então nós estamos trocando a partir de agora, por isso essa aula é fundamental. Nós estamos deixando para trás modelos de poder que são universais na sociedade humana, que são os poderes sobre, sob ou contra. Todos eles se exercem assim, no modelo vertical. E estamos mostrando a partir de agora e construindo a partir de agora um novo modelo de poder que se exerce com, iguais ou para, né? E este para pode se dirigir para aqueles que estão abaixo de nós ou pode se dirigir para aqueles que estão acima de nós, se colocaram acima de nós, ou aqueles que foram colocados abaixo de nós. Portanto, esse poder pode ser chamado de poder com ou poder para. À primeira vista, pode parecer que eu estou apenas fazendo um jogo de palavras. Não é. Esta aula é uma aula em que eu vou falar sobre a teologia do poder. Se na primeira aula, na segunda aula, eu falei sobre o poder em sentido amplo, em sentido político, em sentido científico, né, sociológico, agora nós queremos deixar um pouco esse mundo de lado, a política como nós a conhecemos, o mundo como nós conhecemos, e que é o mundo de Jesus, e é o mundo como sempre existiu, e trocar, então agora, passarmos a analisar um novo modelo de poder. Repito, se a gente não fizer esta conversão intelectual, se a gente não se debruçar em cima deste vinho novo, desta mensagem inédita de Jesus Cristo, nós vamos correr o risco de assimilar, integrar Jesus dentro do nosso esquema de coisas. E então Jesus vai ser ou o Pantocrator, né? O Supremo Senhor, que está acima dos imperadores, portanto, integrado na cadeia vertical, na cadeia de autoridade vertical e hierárquica, ou então nós vamos colocar Jesus lá embaixo, junto aos mendigos da rua, né? Mas dentro da nossa estrutura de pensamento, da nossa estrutura de organização social.
Então nós precisamos nos retirar desta estrutura, fazermos um exercício de conversão mental, de conversão teológica, para então podermos de volta entrarmos neste mundo como se fosse um exercício, né? Nós temos que nos afastar destas relações, estudar Jesus e então voltar para o nosso mundo para ver como é que nós nos encaixamos aqui. Gente, vocês prestem atenção, porque essa aula é um segredo de vida e relacionamento, um princípio de vida e relacionamento. Universal, bem lembrado. Não é apenas para o governo, não é apenas para a igreja, entendeu? É para todo mundo. Logo, logo isso vai ficar claro. Se você rever as aulas... rever ou revir? Rever, né? Rever as aulas, as primeiras aulas lá de introdução do curso, aulas de apresentação do curso, eu falo claramente que poder não é uma coisa que está lá em cima, lá em Brasília, lá na capital, lá em Jerusalém. Não. Poder é algo que todos nós somos. Não é nem que temos, que somos. O que muda na nossa sociedade é a distribuição do poder. E nós, que somos a maioria, nós, o povo, somos convencidos a delegar todo o nosso poder a uma pequena elite que deveria fazer o serviço, olha aí a palavra, serviço político. Né? Na prática não é isso que ocorre. Então é por isso que eu estou falando. Nós precisamos nos retirar desta estrutura, criticar essa estrutura, que é o que temos feito até agora sentarmos-nos aos pés de Jesus, ouvirmos o Evangelho em confronto com esse mundo de Jesus e, portanto, com o nosso, e entendermos o que é que Jesus está nos ensinando aqui. Por isso é que eu vou reservar a quarta sessão inteira para levantar esse tema. Acredito que será suficiente para destruir fortalezas, né? E anular sofismas, como Paulo fala em 2 Coríntios 10, né? A palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas, para anular sofismas e para derrubar toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha, esse versículo não estava no meu programa, veio agora. Bom, à primeira vista pode parecer, veja, se a gente não fizer esta conversão mental, à primeira vista pode parecer que Jesus está agravando o problema dos judeus. Porque os judeus, de um modo geral, a elite judaica já está subordinada à elite romana. Mas eles ainda têm lá seus privilégios. O resto do povo já está no último degrau da pirâmide, já está na base da pirâmide. Ora, se Jesus veio dizer para eles, o problema de vocês é que vocês não são escravos o suficiente. Vocês devem se tornar mais escravos ainda. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria sido cínico, né? Ele teria sido perverso, cruel, né? O romano já esbofeteia a nossa cara. E Jesus chega para nós e fala assim, dá o rosto de novo. E aí você dá o rosto de novo e ele soca de novo. Dá de novo, Jesus fala. E você dá o rosto de novo. Ele recebe uma paulada no rosto. Aí você olha para Jesus e Jesus fala, dá o rosto de novo. Quer dizer, se nós integrarmos Jesus dentro desse modelo, nós estamos destruindo e perdendo completamente Jesus. Não estranha que Jesus vai ser rejeitado. Rejeitado pelo povo, rejeitado pelo império e rejeitado pela igreja. A igreja vai ter que transformar Jesus num imperador para poder servi-lo. E esse, então, é o Jesus que dá sustentação a esse estado de coisas. Por quê? Porque aderir a Jesus vai exigir uma conversão nossa e das nossas estruturas, né? Para responder a esse problema, se Jesus está, então, meramente agravando a nossa situação,
se ele está pedindo para que a gente se submeta mais ainda aos nossos carrascos, aqueles que nos governam, que os ditadores foram eleitos por Deus, porque Deus tem um propósito, ou então a escravidão dos negros africanos foi da vontade de Deus, porque Deus tem um propósito. Para nós atacarmos esse sistema no ninho, na fonte, nós precisamos, então, nos livrarmos aqui, né, de algumas objeções. Algumas pessoas dizem que Jesus ensinou estas coisas porque ele errou o cálculo. Jesus imaginava que aquele seu período de pregação ou que aquele período de espera da sua volta se daria logo. Então ele deu para os discípulos aquilo que nós poderíamos chamar de regras de urgência, regras provisórias. Então seria mais ou menos assim, olha, enquanto vocês esperam eu ir para Jerusalém tomar o poder, eu vou querer de vocês um tratamento, um comportamento excepcional. Vocês vão ter que se comportar de um modo exclusivo. Mas aguentem firme até que eu tome o poder em Jerusalém. Isso são regras de urgência. Ocorre que isso não se deu assim. Jesus morreu. Aí eles pensam, então agora ele vai tomar o poder, né? E nós vamos sentar nos primeiros lugares. Tiago e João, né? E em Mateus capítulo 20, Tiago e João. Aí nós vamos sentar nos primeiros lugares. E Jesus fala, não, eu vou para o céu, né? Lembra lá de Atos? Eu vou para o Pai, mas eu volto em breve. E então os discípulos pensaram, bom, vamos manter então esta ética radical, né? De vender os bens, de repartir tudo e tal, porque nós estamos esperando o Senhor voltar. Mas depois que se passou o ano 100, depois que entramos para o século 2, a igreja começou a baixar a poeira e pensar, bom, gente, Jesus não veio, acho que nós entendemos errado, o projeto dele é uma coisa de longo prazo, então nós vamos ter que aqui burocratizar, regulamentar a igreja e tal, nós vamos ter que estabelecer algumas regras, então começam a aparecer os primeiros bispados, as primeiras estruturas eclesiais, as ordens, as cartas e tudo isso. Isso seriam regras de urgência. Se você acreditar nisso, como muita gente acredita, mesmo que não o confesse, né? Você está dizendo que grande parte da ética de Jesus não se aplica para nós que o esperamos há 2000 anos. Né? Uma outra objeção é que pessoas dizem assim, não, aquilo que Jesus pregou se aplica lá para as aldeias rurais, né? Se aplica lá para aqueles pobres aldeões, naquele mundo antigo e tal. Nas modernas sociedades, nos estados modernos, né, estados democráticos de direito, nas repúblicas, nas sociedades industriais tecnológicas, não tem como praticar aquilo. Aquilo é para o interior, aquilo é para os colonos, né? Bom, muita gente acredita nisso, quer o confesse, quer não, mas com isso ele está dizendo que a ética de Jesus só pode ser praticada naquelas comunidades muito básicas, naquelas comunidades de escambo, algo como aldeias indígenas ou como comunidades muito isoladas. Mas numa sociedade complexa como essa nossa, nas nossas metrópoles e tal, não, Jesus não tem nada a ver com isso, isso não se aplica. Uma terceira objeção muito comum no nosso tempo, e essa nos pega muito, é pensar que Jesus e a ética de Jesus é para a igreja e não para a igreja impor no mundo, como a igreja hoje quer fazer, né? Através da bancada evangélica e todos esses projetos dominionistas. Mas é para a comunidade eclesial. Então, aqui dentro da igreja, nós nos tratamos como irmãos,
nós repartimos o pão, né? Nem que seja aquele quadradinho desse tamaninho, mas a gente reparte, né? O pão da nossa despensa é outra coisa. Bom, de qualquer maneira, nós estamos querendo dizer o seguinte, olha, a ética de Jesus vale para nós quando nós estamos com nossos iguais. Quando nós estamos com os nossos iguais, é fácil. Aqui todo mundo é irmão, todo mundo é cheirosinho, todo mundo é da mesma classe social, né? Porque igreja pobre não se mistura com igreja rica, igreja de preto não se mistura com igreja de branco, né? Igreja não sei o que não se mistura com a igreja não sei o que, e vamos nessa, né? Então a ética de Jesus é uma ética eclesial, religiosa. Não se aplica à vida secular. Eu não estou me referindo ainda que a sociedade deve se converter ao cristianismo, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o próprio cristão adere a uma dualidade. Dentro da sua comunidade, ele pratica mal e porcamente, né, os princípios cristãos, e fora não, fora é a selva, aqui não se aplica Jesus, ok? Então, se nós fizermos isso, o curso para aqui. Nós estamos num mundo cão, esse mundo é como é, e nós temos que dançar conforme a música. E não estranha que grande parte da igreja, ao invés de seguir Jesus no mundo, mundanizou suas estruturas, de modo que suas igrejas, não estou falando da igreja católica não, estou falando das nossas igrejas, pequenas e grandes, se parecem muito mais com o Império Romano, com uma estrutura estatal, né? Às vezes mais cruel, mais pesada e injusta, mais exploradora do que o próprio Estado, porque o Estado democrático de direito tem regras, né? Não são cumpridas, mas tem. E as nossas igrejas, às vezes, dispõem de um poder pastoral que é ilimitado. Então, ele se parece muito mais com o Vaticano da Idade Média e se parece muito mais com o César, né, a quem Jesus contestou e nas mãos de quem morreu, do que com aquela comunidade de Jesus Cristo. E isso nos provoca um certo saudosismo, né? Ah, que bonito a igreja de Atos, né? Que bonita a igreja de Jesus, né? Oh, quão suave que os irmãos vivem em união e tal, né? Até chegar no estacionamento, né? Quando chega no estacionamento, aí o bicho pega, porque o estacionamento da igreja é igual ao estacionamento do shopping, ou pior, né? Porque o do shopping, pelo menos, você paga. O da igreja é de graça, e aí, né? Quer dizer, não é bem de graça, mas quem está ali não é empregado e tal, né? Então, essas coisas acontecem e nós convivemos com elas, né? Então, esse é o tema da aula. Deu para entender? Sim. Então, vamos lá. Eu quero apresentar hoje, então, a partir de hoje e na próxima aula, talvez até nas próximas 2 aulas, isso que eu estou chamando de poder-servitude, que você pode entender como poder para ou poder com. E esse poder é um dado novo. Ele é um dado completamente novo. Hoje eu vou me concentrar na palavra poder. Na próxima aula eu vou me concentrar na palavra servitude. Então vamos lá. Eu queria agora, então, vai dar um pouco de trabalho, porque nós precisamos limpar nossa cabeça, e isso não é fácil, né? Então eu queria propor para vocês hoje uma formulação, né? Elaboração de uma teologia do poder. Eu vou partir de textos bem conhecidos, mas eu vou fazer uma interpretação jesuânica. Eu quero mostrar como Jesus se liga a uma teologia de poder que percorre a história da Bíblia, a história do Antigo Testamento. E esse fio condutor tem que ser identificado. Porque senão a crentaiada, né, eles não gostam que eu chame de crentaiada, mas eu chamo, né, porque é para provocar mesmo, é para dar choque aqui no, né, é de mim que ele está falando? É.
A crentaiada hoje não sabe o que fazer com o Antigo Testamento e quando pensa que sabe, usa o Antigo Testamento para justificar suas perversidades, né? Eles querem matar, então eles usam o Antigo Testamento porque não dá para usar Jesus Cristo, né? Então eles fazem esse uso do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento tem uma teologia do poder. E essa teologia do poder precisa ser corretamente, então, identificada. Vamos lá. Eu quero ir com vocês para o relato da criação. E vocês devem se lembrar, eu preciso partir de lá. Em Mateus, não o primeiro livro do Novo Testamento, né? O primeiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27, 28, 29, 30, né? Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E então Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ali, a partir do versículo 28, né, no versículo 27, fala da criação. No versículo 28 tem um texto, e esse texto é chamado na teologia, na cultura evangélica de modo geral, de mandato cultural. Por que é chamado mandato cultural? Porque é um mandato para a sociedade. É um mandato para o ser humano, não é um mandato para a igreja. Por isso é cultural. Então a gente poderia dizer mandato social, mandato político, mandato cultural. É o que o Criador expressa para a sua criação, para o ser humano. E ali tem uma palavrinha que é a palavra dominem. Dominem eles. Dominem eles. Então, no versículo 28 está assim. Deus os abençoou, lhes deu o poder de serem fecundos, o poder de criar vida e, portanto, encher a terra, sujeitar a terra, porque a terra era uma natureza ainda não ocupada, né? E ele fala dominai, dominai. Este verbo dominar, então, seria o primeiro mandato político que o Criador emite sobre a sua criatura. Nós poderíamos dizer com bastante segurança que este mandato cultural, com a fecundidade, a multiplicação, o lidar, então, do homem com a mulher, o lidar do homem e da mulher, portanto, da humanidade com a natureza e com os animais, com a criação de um modo geral, são a expressão de ser imagem e semelhança de Deus. Portanto, ser imagem e semelhança de Deus é cumprir o mandato cultural. Portanto, o ser humano é criado com uma vocação, com um chamado a ser. E esse chamado a ser é da sua natureza. Portanto, nós podemos dizer aqui que o ser humano não recebeu poder, ele é poder. E não se pode falar em ser humano sem poder. Nós podemos falar de forças da natureza. Não é correto, conceitualmente, falar em poderes da natureza. A natureza, os animais, têm força, porque a força ela pode ser intencional ou não, proposital ou não. O ser humano, ele tem poder. Esse poder pode estar inato, em descanso, pode estar em ação, mas o ser humano é poder. O poder, então, é para o ser humano um dom e um direito. Um direito e um dever. Por quê? Porque Deus lhe deu esse direito e porque Deus lhe deu um mandato que ele deve cumprir. Então, o poder é para todo ser humano exercer
na natureza. O ser humano não pode deixar de exercer poder, porque o poder é sua essência. Um ser humano que acumula poder acima dos demais, está se desumanizando. Não estranha que os poderosos sejam quase todos loucos. E uma pessoa desprovida de poder, uma pessoa expoliada de poder, é uma pessoa também destituída do seu potencial humano, uma pessoa que não pode se realizar. Ontem estava vendo um pequenino, como é que eu poderia dizer? Um filminho, em que uma pessoa entrevista uma mulher negra num canavial. E ele fala para ela alguma coisa como, como a senhora se sente? Não consegui nada, né? Não consegui nada. Lutei, não consegui nada. Mas a senhora é nova ainda, a senhora ainda pode realizar muita coisa, vai viver mais uns 50 anos. Né? E ela fala, Deus me livre viver mais 50 anos, eu já lutei até agora, não consegui nada, eu só quero acabar de criar meus filhos e chega de lutar. Ela representa para nós aquele ser humano que jamais, apesar de toda a sua dignidade, segundo Cristo, segundo o Evangelho, segundo as Escrituras, um ser humano cuja autorrealização foi impedida por outros poderes. Estou com isso conduzindo vocês a uma conclusão que talvez nunca tenham ouvido falar, espero que já tenham, mas se não estão ainda é tempo, que ser imagem e semelhança de Deus é um dom, todos têm, mas é também um chamado a ser. Que o ser humano não nasce pronto, ele não é um produto. Que ser imagem e semelhança de Deus não é um carimbo que Deus prega na nossa testa e independentemente da forma como você vive, quer você viva como César ou como Hitler, ou se você vive como um indigente que mora lá num buraco, você realizou sua imagem e semelhança de Deus. Por um lado, todo ser humano recebeu o dom de ser imagem e semelhança de Deus. Por outro lado, todo ser humano recebe este ser imagem e semelhança de Deus como um chamado a ser. Um chamado a ser. E como é que o ser humano cumpre este chamado? Por meio do mandato cultural. Por meio da sua liberdade humana. Por meio da sua realização. Por causa do seu relacionamento. Por meio dos seus relacionamentos, por meio da sua criatividade, por meio do seu ser no mundo, por meio do seu agir no mundo. O ser humano, então, é um ser em potencial. Aquele homem no qual Deus sopra o seu sopro e põe diante dele o jardim, não é um homem pronto. É um homem chamado a ser. Ele ainda não tem zilhões de experiências. Ele ainda não foi pai, ele não produziu, ele não criou, ele não fez nada. A mulher também. Ambos estão diante de Deus como os pais primitivos, os matrizes e patrizes, né? Da sociedade humana, como sendo aquilo, o germen da sociedade. Quando nós falamos em dominar, nós então agora temos que fazer um recorte profundo aqui. Porque se nós pensarmos assim,
Então Deus chamou todo mundo para dominar. Dominar sobre quem? Aí é que está o corte profundo. Nós devemos dominar a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos exercer nosso mandato cultural como Deus é. E como Deus é? Deus é livre. Portanto, o ser humano só pode cumprir sua humanidade, só pode se realizar como ser humano se ele for livre. Se ele for livre. Qualquer ser humano que for aprisionado, que for subordinado, que for limitado no seu potencial, é um ser humano impossibilitado de realizar seu domínio. Então, nosso domínio tem que ser como o de Deus. Como é que nós podemos, então, dominar a imagem e semelhança de Deus, dominando e sendo livres? Aí, agora, então, nós chegamos num problema filosófico, né? Que é como relacionar domínio e liberdade. Dentro do mundo de Roma, que tipifica todas as sociedades humanas, porque as sociedades humanas foram criadas por nós, portanto, a nossa imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Deus, né? Nós agora, então, precisamos resolver como isso se dá. E esta resposta está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que eles dominem. Ao dizer que eles dominem, a dominação sobre o ser humano, a dominação sobre, como gosta de dizer o povo do direito, resta excluída. Porque se todo ser humano é chamado a dominar, logo está excluída a dominação de humano sobre outro humano. E está excluída a subordinação de humano a humano. Toda sobreposição desumaniza o ser humano. E toda subposição desumaniza o ser humano. Nossa. Alguém recebe essa palavra? Gente, tem que parar. A palavra de Deus está dizendo, estamos fazendo aqui, vocês aí que são da língua portuguesa, estamos fazendo uma análise sintática. Dominem eles. Aqui a palavra culta, né? Pega a tua Bíblia para a gente ver como que a NVT fala isso. A nossa Bíblia dá a impressão que é dominem eles como objeto, né? Não é. Senão seria dominem-nos, né? Esse eles é o sujeito. Então seria assim, que eles dominem, né? Uma oração subjuntiva, né? Que eles dominem. E não tem objeto humano do outro lado. O ser humano está apenas no papel de sujeito, no papel do protagonista, não no papel do objeto. O objeto é a natureza. Ali Deus nos dá uma função para a natureza. Nem ali está admitida a preposição sobre, como durante milênios os cristãos entenderam, que a terra está aí para nós explorarmos, porque Deus nos mandou dominar a natureza, dominar os animais, então nós podemos arrancar tudo, nós podemos depredar tudo. Nem sobre a natureza, nem, aliás, o vício da linguagem, nem em relação à natureza, a preposição sobre é admitida. O homem e a mulher do Éden é um homem e uma mulher integrados à natureza, integrados ao cuidado com o ambiente,
portanto é um mandato também ecológico. Mas voltando à nossa análise sintática, se eu estou dizendo que eles dominem, o ser humano aqui só aparece como sujeito e nunca como objeto. Portanto, toda dominação de humano em cima de humano e toda subordinação de humano sob outro humano está excluída. Esta é a vontade de Deus para o ser humano. Como diz o 1:28, como que diz o mandato cultural? Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, se encham e governem a terra. Governem a terra. A terra. Governem... Dominem sobre os peixes do mar, ok. As aves do céu e todos os animais que rastejam pelo chão. Governem a terra, dominem sobre, né? O sobre aqui, a meu ver, é um equívoco. Depois eu vou ver se esse verbo admite. Mas na ainda verdade, não é sobre pessoas. Ainda não é sobre pessoas. Mas é que eu estou querendo dizer que até o poder do ser humano em relação à natureza é um poder para. Né? Em relação ao outro ser humano, ao meu próximo, ao meu igual, né? Esse poder é com, nunca sobre, nem contra. Este poder é com. Em relação à natureza, nós poderíamos dizer poder para fazer tais e tais coisas, né? Mas eu ainda, como a preposição sobre foi extremamente abusada, foi assimilada, inclusive e supremamente dentro da igreja, né? É que nós então precisamos fazer aqui esta explicitação de que se trata do poder segundo Deus, que Deus chamou o humano. Um outro detalhe que eu quero então destacar aqui é o seguinte, que este poder dado ao ser humano primordial, ao ser humano primevo, né, aos pais, pai e mãe da raça humana, ele é singular e, ao mesmo tempo, coletivo. Portanto, no próprio agir no mundo, vamos pensar, por exemplo, em ser fecundo. O homem é fecundo de uma forma, a mulher é fecunda de outra forma. O homem se multiplica de uma forma e a mulher se multiplica de outra forma e ambos cooperam sexualmente para que haja multiplicação. Então aí está estabelecida a cooperação e as especificações, sem, contudo, jamais embutir aí a subordinação. Então, o mandato cultural, o chamado ao poder é coletivo. Significa dizer, eu me realizo pessoalmente como ser humano, imagem e semelhança de Deus. Mas eu só me realizo pessoalmente, individualmente, ajudando o meu coletivo a também se realizar. Portanto, não existe a possibilidade de eu me realizar em detrimento do meu próximo, do meu igual, do meu semelhante. Não existe a possibilidade de eu dar plena realização ao meu potencial humano às custas do outro que jamais poderá realizar sua plenitude humana, seu chamado humano. Significa dizer, ou nos realizamos todos, ou nos desumanizamos todos. Porque se eu desenvolvo o meu potencial humano às custas ou em detrimento da realização do outro, esta minha pretensa realização é, na verdade, uma desumanização.
Por isso que aqueles que estão lá em cima, na sociedade humana, são tresloucados, desequilibrados, despóticos, doentes, perversos, maníacos, né? Extravagantes, porque aquilo que eles pretendem realizar às custas de 2/3 da população do mundo os desumaniza. Eles se realizam desumanizando-se e desumanizando-os. Significa dizer que neste texto está embutido a realização de tudo que Deus criou. Até a natureza é chamada a expressar a beleza do Criador, a ordem e o seu melhor estado de ser. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8 que a criação geme, não por ela própria, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que a sujeitou? Quem foi que construiu esta estrutura hierárquica sobre o mundo? Nós. Nós que estamos sendo continuamente desumanizados pela forma como nós nos organizamos. Este é o nosso ponto de partida. É claro que a história do Antigo Testamento não é a história da realização humana. Nós poderíamos perguntar, e eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando isso, onde isso existe, cara? Você tá maluco? Se a gente fizer isso aqui, a gente se mata. Claro, claro. Onde isso existe? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Estou querendo dizer que este é o nosso ponto de partida. É ali que nós fomos criados e esse é o nosso chamado humano. Evidentemente que nós nos desviamos. E isso é que a Bíblia chama de pecado. Portanto, o problema humano é um problema de poder. E o problema do pecado também é um problema de poder, né? Vou dar uma paradinha aqui, porque agora eu passo a falar sobre o problema do poder. Porque agora nós vamos sair do Éden e nós vamos ver que quem sai do Éden, estou me servindo, obviamente, estou no campo da teologia, então estou me servindo do texto sagrado de Gênesis 1, 2 e 3. Né? Quem sai do Éden não é mais o homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Quem sai do Éden é um homem como Deus e uma mulher como Deus. E esta deturpação, esta falsificação da nossa organização social é que vai produzir o império do homem sobre a mulher, Adão e Eva, né? Ele te governará. Veja lá, veja aqui na tua Bíblia, Gênesis 3, 16, 19, quando Deus fala para a mulher, pobrezinha, você não sabe o que você trouxe sobre você. Você vai desejar teu marido, né? Assim como você desejou o fruto, você vai desejar teu marido, para que ele realize os teus projetos de poder. Mas ele se voltará contra ti para te dominar, né? Então, quem sai do Éden não é o homem e mulher que estão nus e não se envergonham. O que sai do Éden não é o homem e a mulher que são o humano. Não, quem sai do Éden é o homem como Deus. Tem uma imagem distorcida de si. Tem medo da sua mulher. E quem sai do Éden é uma mulher como deusa, que tem medo do seu marido, que tem medo que ele abuse dela. E, evidentemente, esse ódio já está presente em Caim e Abel, né? Na primeira família, ocorre a primeira morte.
Adão e Eva ainda eram vivos, né? Na primeira parelha de filhos, primeiro fruto da raça humana, já corre sangue, querendo demonstrar claramente que nós vamos construir um mundo violento, de rivalidades e de ódio, né? E o máximo que nós vamos conseguir é amarrar estas forças do caos, né? E aí está então a história do Antigo Testamento, e com isso eu já tirei vocês do Éden, porque eu preciso falar um pouco sobre o problema do poder. Vai. O 16, 3,16. 3,16. São as consequências. Não, né? é quando ele fala, teu marido te governará. Eu acho que o 16 fala... É esse, tá. Então vai. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Isso. Seu desejo será para seu marido, e ele a governará. É claro que a crentaiada, desculpa, tá? Mas é claro que a crentaiada usa esse versículo como doutrina, óbvio, né? Eles são calcados na hierarquia, né? Por isso que o homem é o sacerdote do lar. Exatamente. Né? O homem é o cabeça da mulher, etc, etc. Assistam meu curso lá, Mulher Livre Sim. Que eu parto do mesmo ponto aqui, né? Toda vez que eu dou essa aula, as pessoas falam, mas aqui está dizendo que o homem governará a mulher. Esta é a ordem divina. Esta é a ordem divina, né? Não, não é. É o lamento de Deus. É o lamento de Deus. Vocês... É o resultado da... Vocês corromperam seu fundamento. Corromperam sua identidade. Vocês eram um para o outro. Um com o outro. E agora a mulher cobiçará você, não porque ela te ama e te deseja, mas porque você vai se tornar um objeto dos seus projetos de poder. Porque a mulher busca o poder, óbvio, né? E o homem também buscará o poder. E quem que ele vai dominar? A mulher. Onde é que o homem dá nome à mulher pela primeira vez? Deus tinha mandado ele dar nome aos animais, não à mulher, né? Ele já aqui, fala aí, acho que no versículo 20, né? E o homem então chamou sua mulher Eva. Porque ela agora vai me servir, dando a luz aos meus filhos, né? Por quê? Porque ela agora então passa ao domínio do homem. Ela agora tem nome, e um nome que o homem lhe deu, né? Então, o Éden é a matriz do nosso chamado e da nossa decadência. A dominação começou aqui, então, né? Não, então vamos parar um pouquinho. Vamos parar um Respira, pouquinho, porque tá. É muita coisa Tá. para mudar a chavinha lá dentro, né, gente? Verdade. Vocês estão aí ainda? Tá tudo bem? Tudo certinho? Aqui eu digitei uma frase que você falou: ou nos realizamos todos ou nos desumanizamos todos. E Certo. a Rosana disse: que ideia poderosa. Exato, exato. Aí você A gente vê começa a tanta entender Jesus desumanização. Cristo, né? Eu espero que vocês comecem a ver quem é Jesus Cristo e como ele se coloca. Porque Paulo vai chamar Jesus de o último Adão. Qual Adão? O Adão que sai do Éden, né? Que se pensa como Deus? Não. O Adão, homem perfeito. Homem perfeito, né? que não domina ninguém. Exatamente. Exatamente. Né? Mas vamos lá. A Rosana diz assim: o ser humano esquece que uma parte essencial do dominar é cuidar. Domínio sem cuidado é tiro no próprio pé, porque nada subsiste sem cuidado. Exatamente. Aí depois, por isso que eu falei que logo no até início. sobre a natureza nós não devemos usar a preposição sobre mais. A preposição sobre está estragada. Aí você vai olhar a tradução dessa aqui, né? Eu vou dar uma olhada, Aliás, eu fiz aqui uma pesquisa sobre o verbo dominar, quer ver? Eu fiz uma pesquisa sobre o verbo dominar e eu vi aqui o seguinte: a maioria dos casos, o verbo ocorre 27 vezes na Bíblia hebraica. A maioria dos casos, ela está em sentido negativo. Não dominem. Significa dizer que fora do Éden, a expressão é sempre não dominem. Olha que interessante.
A única expressão dominem foi dado ao homem e à mulher antes do pecado. Aquele homem e mulher que ouviram, né, o chamado cultural. Quase todas as vezes, quer dizer, excetuando 2 vezes, que está aqui no relato da criação, 25 vezes está em sentido negativo, no sentido não domine sobre. Não domine. Ou então vocês serão dominados, mas por causa do pecado. Pode continuar, já dei essa informação que é importante. Aí depois ela diz novamente, exatamente o que falei acima, domínio entre aspas mesmo, sem cuidado Isso. é suicídio. Isso. O homem que explora a natureza sem cuidar vai morrer junto com ela. Isso Exato. é tão óbvio, né? Exatamente. Mas É óbvio. ainda eu vejo cristãos usando esse mandato cultural aqui pervertidamente. Claro. Para desmatar a floresta teologia do amazônica, domínio. para destruir tudo. A teologia do domínio parte desse texto aqui, né? Que Aí, Deus deu esse domínio só para a igreja. Exatamente. Aí quando A igreja você tem que vir dominar mesmo. cristãos, gente, não se importando, porque eu vejo muita gente falando, gente, mas eles são cristãos, eu mesma digo isso. Não se importam. Não se importam que estão acabando com a floresta amazônica, é por causa desse mandato cultural, tá, gente? É tudo bíblico. Exato. Uma má interpretação desse mandato. A Denise diz, isso mesmo, a igreja ensina a mulher a ser submissa ao marido em qualquer situação. Exatamente. O mestre está passando a vassoura santa. Opa, assistam lá o meu curso. Mulher Livre sim, gente. Mulher Livre sim. Aí o Celso diz assim, o Celso vai um pouquinho mais para frente ainda e diz, a famigerada interpretação de manifesta má-fé, de que todas as autoridades são constituídas por Deus e, portanto, devemos nos submeter a elas, é um dos maiores assintes do poder sobre. Exato. Aí nós já estamos na história da tragédia. Né? Lá a história frente, da tragédia. E neste mundo decaído, em que cada um se pensa como Deus, até o escravo se pensa como Deus, né? Ou como lixo ou como escravo, mas jamais como ser humano digno, né? A violência terá que ser contida. Então aí é que vão entrar os aparatos de poder, as estruturas de poder, mas elas devem ser, digamos assim, delimitadas. Né? O despudor e a má-fé que o Celso está falando é quando a gente sacraliza, né? Sacraliza a estrutura de poder como se ela fosse continuação da autoridade de Deus. Okay. Como se toda a autoridade, despótica ou não, qualquer delas, estivesse em linha com Deus. Esta ideia do Deus que está lá em cima no cume da pirâmide não é da Bíblia. Acima de todos? O Deus acima de todos não é bíblica. Não. Vocês têm que entender, é fundamental entender. Estou falando tem que entender, né? Já estou usando aqui minha autoridade, né? Mas é fundamental entender que a hierarquia, toda hierarquia, não foi criada por Deus. Foi criada pelo ser humano. Quem precisa da hierarquia é o ser humano. Como ele não consegue justificar a sua hierarquia, o que ele faz? Coloca Deus lá em cima. Então esse Deus acima de todos foi o homem que colocou. Por quê? Para quê? Para justificar a dominação que ele faz em nome de Deus ou dos deuses, aqui não importa, sobre o seu semelhante e convence o seu semelhante que ele deve se submeter, porque essa é a vontade de Deus. Portanto, se eu desobedeço você, o meu pecado não é contra você, é contra Deus. Contra Deus. Aí é ótimo para quem está lá em cima na pirâmide, né? No topo. Para base não é legal, mas para quem está no topo é excelente. Exato. Né? E aí o Jesus servo, que é o que nós vamos apresentar neste curso, não cabe. Como é que você vai botar o Jesus servo? Não, né? não dá Jesus servo não cabe.
Eu perguntei como é que o pessoal tá indo. Tudo bem aí? O pessoal tá entendendo? A Maria Aparecida diz aqui, reelaborando, ressignificando tudo. E a Rosana, absorvendo e refletindo. É isso mesmo. Não, essa aula, ela tem que ser dada, senão eu partiria direto para os versículos e tal. Ela tem que ser dada, porque senão a gente não entende Jesus. E veja, a exegese que eu estou fazendo aqui está aberta, tá? Se alguém pensar assim, cara, mas você está forçando, aí tá... Não, pegue o texto, eu dou até as ferramentas, podem estudar tranquilamente, né? Eu diria que as outras exegeses é que são ideológicas. Por quê? Sim. Porque elas têm um compromisso, o compromisso de proteger o poder. Eu não tenho. Exatamente. Eu não tenho. O Júlio Braga fez um comentário interessante aqui. Se toda autoridade é atribuída por Deus, então combater um governo comunista é ir contra Deus. Pois é. Porque aí, essa dedução ninguém faz. Ninguém faz essa dedução. Porque daí, quando era, por exemplo, a Dilma que estava governando, aí vamos orar, jejuar, é o diabo que está lá, né? O demônio, não sei o que. Vamos e tal. Aí agora, não, gente, é toda a autoridade. Deus tem um propósito. Então, assim, a manipulação dos versículos bíblicos e dos princípios, entre aspas, bíblicos, é descarada mesmo. Preciso colocar aqui, então, um outro ponto muito, muito importante, que é o seguinte. O domínio, então, como eu estou colocando aqui, é domínio de si. Fundamental. Para que todos dominem, é fundamental que eu domine a mim mesmo. Ou seja, eu respondo pelo uso que eu faço do dom que eu sou, do poder Abel, que eu recebi. Acabou de falar isso. Que Abel ótimo. Rocha disse, o único mandato de domínio que temos hoje é dominar-se a si mesmo. Essa dominação que eu busco. Exato. Agora veja, por que hoje nós falamos no autodomínio, autocontrole e tal? Porque o nosso poder está completamente desordenado. Mas ainda dentro do Éden, para que homem e mulher se realizassem plenamente e seus descendentes, né, que nasceriam destas relações de poder, e os pais deveriam promover seus filhos a esta plena realização, isso jamais poderia se dar se o ser humano não agisse de modo responsável. Então esse também é um outro dado muito importante. Todo poder é poder responsável. Não se trata nem de falar de uma divisão de poderes. O meu poder vai até onde começa o poder do outro, né? Como a gente aprendeu desde o jardim de infância, né? O teu direito vai até onde começa o direito do outro. É mais do que isso. É domínio com, é cooperação. Ou seja, eu não posso usar meu poder apenas para mim, mas eu tenho que dirigir meu poder para o outro, porque minha realização, a realização do outro depende da minha e a minha depende de todos eles. Então, esta responsabilidade, que significa responder a Deus, o Criador, e perante quem todos nós somos iguais, né? Deve ser colocado aqui também. Bom, o problema do poder é aquele problema que eu falei sobre a queda, né? Já falei aqui um pouquinho, acho que vocês entenderam. Homem e mulher desejaram ser como Deus. Comparem o ser semelhança, imagem e semelhança de Deus, que se refere a uma relação, porque a imagem só tem sentido dentro de uma relação, a semelhança só tem sentido dentro de uma relação. Mas Deus é apresentado agora para homem e mulher
não como o Criador de quem eles são, imagem e semelhança, mas é apresentado como um Deus mítico, um Deus que tem medo do ser humano e que rivaliza com o ser humano. Deus é apresentado de modo falso por Satã. E Satã aqui então representa aquele que vai corromper a relação do ser humano com Deus, a relação do ser humano consigo mesmo e a relação do ser humano com o próximo. Porque o ser humano agora está em prejuízo diante de um Deus que cerceia o ser humano que ele criou, né? E este ser humano, então, passa a disputar com Deus. Por isso ele acessa a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele quer ser como Deus. E ao se tornar como Deus, ele falseia a imagem de Deus, portanto, falseia a imagem que ele tem dele mesmo, né? E passa a ser um rival de Deus. E ao se tornar um rival de Deus, um rival da sua mulher. Portanto, não estranha que Caim e Abel, né, se vejam a si mesmos como rivais, que buscam seus deuses rivalizando, porque eles querem o poder de Deus, eles querem acessar as forças que Deus tem para poder então enfrentarem um ao outro. E o que vai resultar disso? Ódio, né? Ódio. Você passa a odiar aquele que está no caminho do seu poder. De onde surge este ódio que permeia todas as nossas relações? Eu sei que é chocante ouvir isso, mas o ódio permeia todas as nossas relações. Basta ver que os crimes mais bárbaros se dão onde? Nas relações afetivas, quando elas se rompem. Portanto, até os nossos amores, até os nossos afetos têm um componente de ódio. E este ódio está inoculado, porque nós tememos até aqueles a quem amamos. E todos os nossos amores, todos os nossos relacionamentos são contagiados por uma dose de medo e de ódio. O ódio e o medo permeiam todas as nossas relações e elas estão então refletidas, né? O ódio e o medo, eles estão refletidos nas estruturas que nós criamos. E aqui eu queria que você pensasse, estou caminhando para o final, né? Eu estou resumindo bastante a aula, mas eu queria que você pensasse no seguinte: Deus deu um mundo ao homem e à mulher, portanto, à raça humana. Nós não criamos este planeta. Este planeta é como nos foi dado. Portanto, nós não criamos o mundo. Nós, de certa forma, herdamos o mundo. Por outro lado, nós criamos o mundo. Nós criamos o mundo como ele é. E nós, a sociedade, a história da humanidade, não conhece outro mundo a não ser este equilíbrio precário entre a nossa solidão, onde nós somos nosso próprio Deus, mas paradoxalmente estamos ameaçados. Então, quanto mais eu me individualizo, quanto mais eu me retiro para me afastar do poder dos outros, né? Quanto mais eu construo o meu individualismo, mais eu me vulnerabilizo. Então eu volto a conviver em sociedade. Mas para conviver em sociedade, eu sou obrigado a alienar um naco do meu poder e da minha liberdade.
E este conjunto social tem medo da minha liberdade e tende a me dominar. E eu, como não quero ser dominado, passo então de novo a buscar a minha independência, a minha autonomia, a minha liberdade. Mas se eu fizer isso de modo como o meu ego exige, eu me autodestruo. Então o que eu faço? Volto para a sociedade, né? Então a nossa sociedade é nada mais, nada menos do que uma dança das cadeiras, né? Uma gangorra muito firme, muito tênue, né? Muito precária, que só se mantém pela imposição da violência versus o nosso medo. Então, Roma é medo versus violência. Ela tem um aparato de cultura, de beleza, de arte, de filosofia, de religião e etc, e etc. Mas se você levantar a capa, você vai ver as entranhas da sociedade, né, que precisa de uma dose de violência para se preservar. Que duro admitir isso, eu acho difícil admitir isso. O ponto que eu quero que nós entendamos aqui é o seguinte: o mundo é como é, não por sua natureza, mas por nossa cultura, pela maneira como nós nos vemos, como nós nos organizamos. E aí as teorias de Estado, né? Quem estuda política vai saber que nós temos de tudo neste balaio. Nós temos desde a anarquia, né, teórica, imaginada, experimentada, até o Estado teocrático fundamentalista. Nós temos de tudo aqui. Nós temos ditadura do Estado, ditadura dos bancos, nós temos de tudo. Nós temos de tudo. Até chegarmos a isso que hoje nós chamamos de Estado democrático de direito, né? Que, como diz Churchill, ou pelo menos se atribui a ele, a democracia é um regime de governo, um Estado democrático, aliás, uma organização social e política econômica ruim, porém é a melhor de todas que nós já experimentamos. Por quê? Porque nós amarramos o poder na legalidade da lei. É claro que este arranjo já está fracassando, né? Nós estamos vendo que as instituições não funcionam e parece que o monstro do poder e da violência está saindo do abismo. Aqui no Brasil acho que já saiu, né? Quando o Apocalipse fala da besta que sai do abismo, nós podemos imaginar, né, as violências latentes que ameaçam a nossa sociedade. Então é isso que eu queria colocar muito brevemente. Que esse estado de coisas, como nós conhecemos, e aí você pode pegar qualquer fatia da história. Pode voltar lá para o homem do fogo, das cavernas, Neandertal, Cro-Magnon, pode ir para onde você quiser. Os impérios, as vilas, as sociedades, as tribos, pode ir para onde você quiser. Pode pegar do Polo Norte ao Polo Sul, de leste a oeste, onde você quiser testar essa teoria. Você vai ver esta distribuição de poderes, né? Especialmente nas sociedades mais complexas, em que o poder, muito poder está na mão de poucos, né? E a maioria está espoliada de poder, de modo que o problema humano está posto. Isto não é da natureza. Isso é da nossa cultura, né? E não tem exceções. Uma exceção extraordinária, absolutamente inovadora, e eu quero mostrar isso a partir da próxima aula, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, tanto nas suas predições do Antigo Testamento, como na sua manifestação pública, né,
Nas entranhas do Império Romano, Jesus Cristo é um homem excepcional. E eu não estou falando isso como dogma de fé. Nós vamos analisar Jesus Cristo, nós vamos contrastá-lo com os demais homens bons da sociedade, né? Nós vamos fazer essa análise crítica de Jesus Cristo, né? Para nós verificarmos, como eu sou um homem de fé, obviamente, eu já digo que Jesus Cristo é um homem excepcional, né? Porque o modo de ele se colocar revoluciona a sociedade. É claro que os herdeiros de Jesus Cristo, né, como eu falei no início, consideraram a sua ética como sendo uma ética de urgência, ou uma ética rural, tribal, ou uma ética eclesial. Eu estou aqui para argumentar o contrário, que a ética de Jesus, Jesus mesmo, sem diluir, sem tempero, Jesus mesmo, é o chamado à humanização. É aí que nós queremos parar, né, para avançarmos para a próxima aula. Eu quero falar sobre hierarquia, tá? Só fazer a etimologia da hierarquia, me lembra. Ok. Então, tem vários comentários. Eu vou tentar expor da maneira que eu acho que vai melhor condizer aqui com a... Beleza. O Lindomar Guilard diz assim: na sua fala, entendo que no caso da democracia, o poder e a autoridade é dado pelo processo da escolha nossa. Sim. Como Deus não vota no processo de escolha, o povo escolhe conforme a quantidade de Deus que cada um tem. Espírito Santo de Deus, que é o amor ao próximo, e a imagem e semelhança, né, Lindomar, que ainda resta. Então foram 57 milhões de seguidores de Deus minúsculo, com caixa baixa, que deram poder e autoridade ao rei. E eu quero aproveitar os deuses que nós criamos, né? Exato, eu quero aproveitar esse comentário dele. Aliás, até o Jesus que nós imaginamos. Sim, criado porque a nossa Jesus imagem aí, e semelhança. Né? Jesus está aí nesse estado de coisas. A gente né? inverte, a gente cria um Jesus a nossa imagem e semelhança. Eu quero aproveitar esse comentário dele para tocar naquela questão de Deus está no controle, toda a autoridade é instituída por Deus, que já foi falado, e aí nós vamos lá, votamos em um candidato que já deu todas as caras e as cartas de que é contrário ao Evangelho de Cristo. Deveria ser. E depois dizemos que toda autoridade é instituída por Deus e que Deus está no controle. Eu acho que a misericórdia de Deus pode ser que esteja no controle, né? Contamos com ela. A gente ainda vai chegar nessas análises, né? O importante aqui é entender que o que fica muito claro nesse estado atual do Brasil, nessa situação, é o Jesus que as igrejas imaginam. Sim. Aí é que está o ponto, porque está tudo muito à vontade, né? O que nós estamos fazendo questão aqui, vocês vão me julgar se eu estou forçando a barra, né? É o Jesus da Bíblia. Como Jesus confrontou os déspotas do seu tempo. Certo. Né? Aí é que tá. Ok. O som de senhorzinho, novo na página, bem-vindo. Bem-vindo. Diz assim: eu me perguntava sobre o papel. Não, deixa eu ver, ele fez vários comentários, agora eu não estou achando. Ele. O diabo faz festa no meio da religião. O diabo usa a religião para tal. Eu me perguntava por que a religião sempre esteve do lado do mal. Pois é. E agora, acho que te ouvindo, né, ele entendeu. Aí depois ele diz: a religião impõe medo para domínio da massa. O medo é latente, né? O medo é latente ao ser humano. O ser humano é medo, né? Porque, veja, como eu me penso... eu penso o mundo a partir de mim e dessa ideia falsa de mim, eu sei que o outro também tem a mesma ideia, que nós somos imediatamente rivais, né? Eu estou vendo ali o Elton, né? A literatura e a tese lá do René Girard,
né? Nós nos vemos como concorrentes, como rivais, né? E como a minha realização agora, que eu continuo querendo me realizar, não está garantida, nós queremos a mesma coisa. Então eu vou dominar primeiro. Eu tenho que tirar o cara. É como o concurso público, né? É eu versus 400. Eu tenho que matar 400 caras. Né? Okay. Então, esta ideia da concorrência e da rivalidade foi elevada ao grau máximo na nossa cultura, que se chama judaico-cristã. Falso! O Walter Wink e também acho que o Girard, eles vão dizer que a ideologia fundante da nossa sociedade não é judaico-cristã, é babilônica. É o mito da violência que subjaz a nossa cultura capitalista, e não judaico-cristã. Judaico-cristã é só para dourar a pílula. Porque se fosse judaico-cristã, nós teríamos, quem sabe, outra organização de mundo. Né? Então, a religião pinta e borda. Né? Sim. Mais comentários aqui. O Bruno Paiva diz assim: medo, culpa, ameaça, ódio, violência operam onde falta consciência e a manifestação do amor, pois o amor lança fora todas essas coisas. Ótimo. Exatamente. Falou do amor aí. Olha por que Jesus vai falar do amor, né? Sim. O amor nem pode ser falado numa aula sobre política, né? E por isso que os crentes acham que o amor é lá, né? Dentro da igreja, para os irmãos e tal, né? Mas é interessante, você falou alguma coisa aí que me lembrou. Lê de novo esse comentário, só para não perder. Ah, tá. Ele diz assim... Sim, lembrei. Lembrei. É o seguinte, nós dizemos que a religião explora o medo, a culpa e tal. Na verdade, eu proponho uma leitura contrária. Né? Nossas religiões expressam nossos medos e temores, porque as religiões também não são da ordem da natureza. Nós as criamos. Então, às vezes fica parecendo que a religião é assim uma coisa que veio de fora, nos dominar, escravizar. Nós criamos as religiões. Né? Então, as religiões, elas não vêm da ordem da natureza, elas não são como os rios, os mares e o sol. Elas foram criadas por nós. Então, elas falam de culpa, por quê? Porque culpa está na mente do ser humano. Fala de medo porque... A gente está falando da gente, né? Das nossas tentações. A gente não está falando dos outros e se excluindo. Inclusive da religião cristã. É importante isso. Sim, sim. O dia que eu descobri que o evangelho não fala em culpa, né? Pega uma chave bíblica e procura a palavra culpa. Dá a impressão que a Bíblia só fala sobre culpa, né? Eu desafio você, pega hoje, depois do almoço, né? Uma chave bíblica e procura a palavra culpa, né? Então vocês vão ver que a nossa fé também foi apropriada por uma leitura ideológica. Né? O Celso diz isso de outra maneira. Ele diz assim, um dos problemas da falsificação de Satã, de Deus, falsificação de Deus, né? Sim, que Satã faz, é que as fake news espalhadas por ele durante o curso da história foram muitas vezes assimiladas conscientemente por homens religiosos que queriam o poder sobre e o poder contra. Com certeza. Aqui eu tenho que falar da hierarquia. Ótimo. Deixa eu falar da hierarquia. Então, gente, a hierarquia, eu vou fazer a etimologia da palavra que está na cara, né? A arquia... Você já fez, já publicou. Já. Posso até colocar de novo ali. Arquia, arque, nós sabemos que é governo, né? Monarquia, né? Okay. Então, a arquia e cracia, né? Na verdade, não é nem poder, é o primeiro, né? Primeiro no sentido de poder, o que está acima de todos, o que está e tal. E a palavra hieros? A palavra hieros é uma palavra grega para sagrado. Sagrado. Que significa o poder, o governo do sagrado. Significa dizer que a hierarquia nasceu na religião. Nossa! E mais, todo poder, eu vou generalizar aqui com licença, né? Licença
poética, não, licença o quê? Filosófica, né? Teológica. Eu vou generalizar, todo poder político, né? E os demais, obviamente, mas vamos falar aqui do político, todo poder político apelou ao sagrado para se sustentar. Todo poder político. Todo poder. Pode pensar no faraó, no pajé, todo poder. Porque, veja, não tem como eu governar sobre outro. Não tem como. Nós somos pessoas iguais. Como que eu posso dominar se eu tiver 2 metros de altura e bíceps enormes? Durante algum tempo eu consigo manter aquele povo de cabeça baixa para mim na base do cacete, né? Mas esse poder, ele me custa muito caro. Eu não quero manter um povo que não se submete no poder da violência bruta. Eu preciso convencer esse povo a se submeter. E aí que entra o hieros. É a vontade de Deus que vocês se submetam a mim. Todo poder dependeu do sagrado. Exceto o Estado laico. O Estado laico, né? Revolução Francesa, Revolução Americana, né? Exceto o Estado Democrático de Direito, é uma exceção agora nas últimas horas da história. E mesmo assim, invoca a Deus na Constituição, coloca o crucifixo lá nos tribunais e etc. E a crentaiada adora. Significa dizer o seguinte, que todo poder evoca Deus para dominar. Não é o Deus de Jesus. Não é o Deus de Jesus. Pode dar o nome que quiser a ele, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, não sei do que, pode dar o nome que quiser a ele. Toda dominação de gente, toda dominação de gente, de humanos, apela ao sagrado para dominar. Não estranha que esse déspota, né, que queira Deus esteja nos últimos tempos do governo no Brasil, invoque a Deus. E conte com a pastorada ungindo, batizando, né, e tal. Por quê? Por que fazem isso? Se o poder emana do povo. Ficou óbvio agora com essa Por que fazem isso? Não tem lá a lei, a Constituição de 1988, toda remendada, etc., mas não está lá. Não tem o STF, o TSE, as Forças Armadas, os tribunais, as prefeituras, os governos, as assembleias, o Congresso, o escambau. Não precisavam invocar a Deus. Está tudo na letra da lei. Mas, né? Ninguém quer governar democraticamente. Ninguém quer... Os crentes odeiam a democracia. Eu já percebi isso. Exato. Não vou nem falar mais nada. É isso. Odeiam a democracia. Porque eles são o segmento a ser conquistado. Nos Estados Unidos, aqui na América Latina toda, onde tem cristianismo, eles estão sempre sendo trazidos para legitimar o governo dos déspotas. Né? Eles querem impor sobre a democracia a bibliocracia. Exato. Né? Querem ser governados por isso. Últimos comentários, Sim, que o nosso tempo tá... já estourou. O som do senhorzinho diz assim, por isso o militarismo se dá tão bem com a religião. Com certeza, com certeza. Isso, né? Porque os militares não podem governar, gente, com um soldado com fuzil em cada esquina. Não funciona. Precisa de uma ideologia que faça a pessoa dizer muito obrigado por vocês nos governarem. E agora são os crentes que estão pedindo pros militares... Ditadura, militar, não, para os militares vigiarem as eleições, sendo que não é atribuição deles, entendeu? Os militares vão impedir o pecado, vão impedir as transformações, as revoluções, né? Chegamos a esse ponto.
E aí termino com os comentários dele ainda, que ele diz: Jesus é libertador, Jesus é absoluto, Amém. Perfeito, e os seus ensinamentos Amém. São perfeitos. Então agora estamos, muito obrigado, agora estamos nos preparados, né, para adentrarmos a servitude. Né? Próxima aula a gente conversa mais sobre isso, nos vemos na sexta-feira no curso de antropologia. Boa semana para todos. Deixa eu fazer um último comentário. A Rosana, que ela tem uns comentários excelentes, que diz assim: sempre tive muito. Não precisa pôr a câmera aí. Sempre tive muito claro que o Deus, muitas vezes, pensado e pregado pela religião, nada tinha a ver com o Deus verdadeiro. Sempre achei que ele era apequenado, aprisionado pela mediocridade da mente humana. Seus cursos só confirmam isso. Amém. Graças a Deus. Então é um testemunho da Tchau, verdade. gente. Obrigado, bom Beijo domingo a a todos. todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Até sexta.